Olá, pessoal, boa noite. É um prazer imenso estar aqui com vocês nesse mais uma série do SEO Series. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Irene Azevedo, eu hoje estou responsável pela prática do SEO. Já já eu explico para vocês, para aqueles que não sabem, o que é o SEO. Vou falar só rapidamente sobre a LHH. E para falar, eu vou explicar um pouquinho, na verdade, o nosso objetivo, né? Que é ajudar as pessoas e as organizações a prosperarem num mundo de constante transformação. E, para a gente conseguir fazer isso, a gente tem alguns pilares de atuação. Então, nós temos a parte que nós chamamos aqui de LD, onde você tem soluções de desenvolvimento de talentos, de coaching, de aprendizagem, né, de reskilling e upskilling. Nós temos também uma área de reposicionamento de carreira, onde nós temos as nossas soluções de transição de carreira, e dentro da transição de carreira, a gente atende desde o chão de fábrica até o C-Level. E para o C-Level, a gente tem uma solução específica, que é o SEO, essa que eu sou responsável, que cuida só de transição de carreira de C-Level. Dentro de LD, eu esqueci, nós temos também soluções de assessment. E, para complementar, a gente também tem soluções de recrutamento, ajudando as organizações a encontrarem os melhores talentos. Bom, gente, vocês que estão aqui, fiquem à vontade, usem o chat para fazer perguntas, a gente, na medida do possível, vai responder e vai incluir as suas perguntas, tá? Podem, eu sei que a Tatiana já escreveu isso, mas eu gosto de ressaltar. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui com duas pessoas muito queridas e amigas, a Cris e o Rafu, e eu vou pedir para que cada um deles conte um pouquinho o seu negócio e também fale um pouquinho da sua carreira, uma vez que hoje o objetivo da gente é falar sobre o mercado de trabalho, sobre as carreiras, e a gente vai procurar, durante esse ano, mostrar aqui diversas opções que as pessoas fizeram durante a sua vida profissional e que não existe um caminho certo, existe um caminho adequado para cada um. Então, eu deixo agora com Cris e com Rafu para que eles se apresentem e falem do negócio deles, e aí a gente começa o nosso bate-papo, tá bom? Quem começa? Cris? Pode ser. Olá, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui com todos vocês. Eu sou a Cristiane Berlink, sou a líder do time de gente aqui da OLX Brasil. E a OLX, ela é uma empresa que tem várias plataformas, né? Tem vários tipos de negócio. A OLX, que eu acho que vocês algum dia já devem ter contato, devem ter tido contato, está muito colgada no negócio de consumidor a consumidor, economia circular, né? Temos também o Zap, né? Eu não sei se vocês sabiam que o Zap faz parte do grupo OLX Brasil, e também o Viva Real, né? E nós temos torres de negócio muito focadas em imóveis, automóveis e a economia circular, né? E falando um pouco sobre mim, Irene, eu sou uma engenheira, olha só, tenho mais de 23 anos de carreira, me formei em engenharia de produção, sou carioca, e eu considero que eu já fiz várias transições de carreira dentro de uma só empresa, né? Eu trabalhei durante 22 anos na IBM, né, uma empresa de tecnologia, e comecei a minha carreira na área de finanças. E dentro da IBM, nesses 22 anos de IBM, eu transitei em inúmeras áreas, né? Finanças, áreas de negócio, áreas de operações, até marketing, até por marketing eu já fui responsável, e nos últimos 12 anos de IBM eu estive em diversas posições de recursos humanos, né? Então,
é interessante, porque dentro de uma única empresa eu pude fazer transições de carreira bem significativas, e acho que isso me permitiu ter uma visão sistêmica e uma amplitude de olhar de negócio diferenciada também, né? Particularmente, eu não acredito, por exemplo, num profissional de recursos humanos que não tenha um olhar aprofundado de negócio, né? Eu acho que tem que ser complementares. E faz 1 ano e 3 meses que eu tomei a decisão de fazer agora sim uma transição de carreira para uma outra empresa, e escolhi a OLX por diversas razões, né? A primeira, porque ainda que no mercado de tecnologia, ela é uma empresa super jovem, né? Tem 12 anos de vida, e eu tinha a experiência de uma empresa centenária, né? Que soube se reinventar em tecnologia mais centenária, e carrega, por ser uma empresa centenária, né, inúmeras verdades dentro desses 100 anos, né? E eu queria poder experimentar uma organização que fosse efetivamente mais jovem, como é que isso funcionaria, que não tivesse tantas coisas tão já bem definidas, pré-estabelecidas, organizadas, né? Viver um pouco no mundo mais dinâmico e efetivamente viver o ágil. E eu estou podendo experimentar tudo isso numa organização que ainda é de tecnologia, mas 100% digital. Então, está sendo um aprendizado gigante, apesar de ser a mesma, em teoria, a mesma posição, a última posição que eu tive na IBM, mas, de fato, em uma organização completamente diferente. Então, um pouco sobre mim. Além disso, eu sou casada, tenho uma filha de 12 anos e sou carioca, mas moro em São Paulo atualmente. Ótimo, Cris. Então, nós temos algumas coisas em comum. Rafu, infelizmente, não posso dizer isso sobre você, que eu conheço sua história também. Sou carioca e trabalhei 26 anos na IBM. Então, temos essas coisas em comum. Eu acho que a IBM oferece esta oportunidade de você, dentro da própria empresa, fazer uma carreira diferenciada. Eu comecei como secretária e terminei como operações da América Latina de uma unidade que atendia os clientes de manufatura para a América Latina. Então, você vê, passei por qualidade, a IBM tinha essa grande vantagem. Desculpe, tem essa Rafu, beleza, tem essa beleza, né? Tem essa beleza. Rafu, desculpe, roubei aí um pouco do seu tempo. Não, então, eu posso dizer que eu sou paulista, mas tenho green card carioca, né? Eu trabalhei no Rio, então não tenho nenhum problema com isso. Ok, obrigado, Cris, obrigado, Irene, boa noite a todos. Sou o João Rafu, sou vice-presidente de Recursos Humanos da Selen. Falar rapidamente um pouco da Selen. A Selen é uma empresa constituída pelo Fundo Mubadala, que é um fundo soberano dos Emirados Árabes. Foi uma empresa constituída justamente para administrar, gerir a primeira refinaria privatizada dentro do sistema de privatização do refino no Brasil. Então, ela é uma empresa jovem, ela tem 1 ano e 6 meses. Eu costumo dizer que eu sou o 007 aqui da empresa, que eu fui o 7º funcionário aqui a ser contratado. Uma startup gigante, né? Uma startup de 40 bi de reais de faturamento, onde a gente literalmente começou a empresa 100% virtual. Né? Eu tenho aí, falando um pouco de mim, 30 anos de carreira em recursos humanos. Eu tenho uma característica, né? Porque como eu comecei a minha carreira da forma mais inusitada possível, eu fui do Exército, fui militar do Exército, depois fiz também uma transição bastante importante lá, há 30 anos atrás. Eu tenho aí uma característica de ter sempre, como RH, principalmente no início da carreira, nunca ter respondido ao RH diretamente, e sim às áreas de negócio. Então, acho que isso, de alguma maneira, me levou a minha carreira um pouco, talvez, diferente. Tenho, hoje, falando um pouco da decisão de ir para a Selen, né? Depois de
de ter atuado principalmente em empresas industriais, do ramo de transformação. Isso é uma brincadeira que eu faço, não é brincadeira, é verdade, eu falei isso para a Irene, de que eu tinha decidido, assim que eu saí da última empresa, tinha decidido a virar um vagabundo convicto, mas aí a gente não pode ir contra a nossa natureza, né? E aí se apresentou esse desafio da série, que para mim fazia muito sentido dentro do ressignificado que eu tive nessa transição, que era justamente ter e atuar em transformação, seja de pessoas, organizações, e ajudar esse processo de transformação. E é mais ou menos o que nós estamos fazendo hoje, né? Estamos criando um novo segmento no país, criando uma nova indústria do refino privado, e dentro de um processo muito interessante, que é um processo que a gente adquire o ativo, mas não as pessoas. Então, a gente teve que contratar, formar dentro de um segmento de mercado que não tem pessoas disponíveis no mercado, porque as pessoas com conhecimento técnico de tocar uma refinaria é exclusivo da Petrobras. Então, um desafio do ponto de vista de processos, de cultural principalmente, algo que realmente deixou eu de ser um vagabundo convicto para virar de novo um aprendiz dentro de uma grande startup. Então, realmente, para mim, está sendo uma grande experiência e espero poder colaborar aqui com um tema que é carreira. Muito bem. Então, falando um pouquinho do início da carreira de vocês, como é que vocês acham que os dois tiveram começos inusitados, né? Um pela formação, o outro também por seguir, né? No Exército, por exemplo, o Rafu. Como é que este início de carreira influenciou o restante da carreira de vocês? Isso. É uma pergunta excelente e eu acho que assim, a primeira coisa que influenciou é escolher em que empresa, mais do que a função, né, qual a empresa que você se conecta, né? Eu acho que isso é algo que me chama muita atenção e para mim, eu desde o início eu me conectei muito com a IBM, né? E por que eu me conectei com a IBM? Por algumas razões, né? Eu acho que eu tinha muito a vontade, né, de aprender, ainda tenho, né? Então, assim, eu queria uma oportunidade de me desenvolver, de aprender, de viver outras culturas, né? Então, para mim, isso era muito mais importante no início do que a tarefa que eu estava fazendo, sendo bem honesta. Então, ter começado por finanças, eu acho que influenciou de uma forma interessante, porque casa muito até com o meu modelo mental de pensar, eu sou uma pessoa muitas vezes que simplifica demais o contexto, né? Bastante numérica, pragmática, simples, e claro, vem muito não só do meu perfil, mas da minha formação também como engenheira. Então, acho que casou muito bem com eu ter escolhido a área de finanças, mas eu acho que o que casou melhor, vou falar, Irene, o casamento com a empresa, né? E eu acho que ao longo da nossa carreira tem alguns movimentos que a gente faz, às vezes, sem pensar muito, né? E esses são mais no início da carreira, né? Mas depois de um tempo, eu acho que a gente tem que saber o que faz sentido ou não para você, pensando mais no médio e no longo prazo, né? Então, no início da carreira, eu vou te falar, em 2 anos de empresa, eu fui convidada para morar fora do país. Eu nem queria saber o que eu ia fazer, qual era o meu desafio, eu queria ir. Falei, me dá a oportunidade que eu vou abraçar, vou ver qual é, porque isso era algo que eu sabia que eu ia ganhar bagagem, que eu ia me desenvolver, que independente
do que tivesse sendo oferecido ali, né? Então, acho que no início da nossa carreira, quanto mais oportunidade você tiver de aprendizagem e de poder abraçar projetos inusitados, oportunidades que muitas vezes surgem, que às vezes vão até além da capacidade que você acha que tem, né? Mas se você abraça com medo mesmo, acaba te desenvolvendo numa velocidade muito grande. Então, sim, eu acho que foi fundamental, menos por eu ter entrado em finanças, mas mais por ter entrado em uma organização que soube me desafiar e me desenvolver. Cris, então, só resumindo, veja se eu entendi correto. Você está dizendo que no início de carreira quer dizer, sempre é importante, né? A gente escolher a empresa, sempre é importante, mas escolher uma empresa onde você se conecte totalmente com ela foi o grande diferencial para você, é isso? Isso, exatamente. Menos do que a área que eu escolhi. Por quê? Porque o meu objetivo era aprendizagem, abraçar novos desafios, morar fora, ganhar bagagem. E até porque no início eu não sabia muito bem o que eu queria, essa era a verdade. Então, a organização me permitir fazer tudo isso, ganhar essa musculatura, para mim, foi um fator crítico de sucesso e que eu valorizo muito hoje em dia. Acho que me acelerou muito, eu ganhei muita bagagem e musculatura por causa desse início. Obrigada. Rafu, querido. Bom, como eu já falei, o meu início é inusitado, né? Eu Pois é. costumo dizer que o meu início é igual aquela música do Paralamas do Sucesso, eu entrei de gaiato no navio, né? Aquele sonho de querer viajar o mundo inteiro, né? Mas foi exatamente isso, né? Eu me lembro que na época, né? Estamos falando da década de 80, que eu falava assim, pô, vou ter uma profissão que eu vou conhecer o Brasil inteirinho, ainda vão me pagar para isso, então é aqui que eu vou, né? Mas eu acho que, ao entrar na instituição, e talvez um pouco diferente da experiência da Cristiane, eu fui muito pela convicção, né? Eu fui muito pela convicção, pela questão da pessoa, de pessoas. Eu sempre... O Exército me deu a possibilidade de, muito jovem, poder ter sido exposto em situações de liderança, principalmente, em formação de liderança, em processos educacionais, de uma forma muito prematura. E aí, logo assim, no início da minha carreira, eu criei uma convicção que o efeito pessoas, né, a variável pessoas, era algo muito importante para o processo. Numa época que pessoas não eram muito valorizadas, né? Estava vivendo ali na época dos sistemas ainda de qualidade, enfim, era muito focado em processos, em início de tecnologia e pouco em pessoas. Mas eu sempre tive essa convicção, porque para tudo que eu olhava, principalmente do ponto de vista da liderança, ter uma liderança de maneira prematura, me levou a entender que realmente a minha praia seria pessoas, né? Então, a partir daí, eu comecei a cursar a psicologia, né? Porque aí eu queria entender um pouco o mistério humano, né, entre a pessoa e o processo e a tecnologia. Nessa época, o Exército estava vivendo um programa de modernização tecnológica, então tinha toda uma fase de change management, onde eu trabalhei muito nisso. E apesar da instituição ser muito grande, ter uma área de atuação, um escopo de atuação também bastante grande, eu sempre fui puxado pelo tema de pessoas, educação. Inclusive, nessa época, eu também muito jovem, a gente trabalhei num projeto de metodologia educacional para a nova tecnologia que estava chegando. Então, eu acho que eu fui puxado mesmo pela percepção da importância do efeito pessoas. Foi mais uma convicção interna do que propriamente, de fato, a oportunidade, a instituição. E, a partir daí, a vida me levou aí para as empresas. Assim. Bem, eu queria, já que a gente está falando dessa escolha depois, ir para recursos humanos, que características
vocês acham que influenciaram vocês, né? Porque vocês chegaram ao topo do RH das empresas. A Cris, na IBM, foi Latinoamérica, né? Isso na OLX também é isso também. Tanto o Rafu, tanto na Unipar quanto agora na Selen, é vice-presidente também de recursos humanos. Que características vocês acham que contribuíram para que vocês pudessem deslanchar na carreira de vocês e continuar tendo sucesso e, enfim, e construindo uma carreira sólida? Bom, acho que eu vou começar essa Cristiane me Boa. permite. Claro, Eu claro. acho que, assim, no meu caso, essa possibilidade de ter caminhado na carreira de RH pode parecer um paradoxo, sem nunca responder para RH, acho que me trouxe talvez uma capacidade de poder, uma habilidade de poder entender o negócio de uma maneira muito rápida. Eu me lembro quando eu fazia a transição de uma empresa para outra, na minha integração, gastava muito mais tempo para entender o negócio do que propriamente para entender os processos de RH. Então, acho que, para mim, essa característica foi o diferencial, né? Hoje, o que a gente fala, não, RH tem que estar próximo do negócio, o business partner, o RH estratégico, eu tive, talvez, a sorte de ter essa possibilidade também de uma maneira muito prematura. Então, acho que, para mim, essa característica foi fundamental. Tanto que, quando eu faço as minhas avaliações e as minhas autoavaliações, né, eu acho que a importância de entender o negócio no seu detalhe facilitou muito o meu caminhar. E eu sempre tive também como convicção de que RH não é um prestador de serviço apenas, ele tem que ter um posicionamento de importância no negócio, né? Quando na mesa está se decidindo temas de negócio, temas de futuro do negócio que não tem RH, alguma coisa está errada. Isso também sempre foi uma exigência que eu tive na questão de se posicionar a área nesse sentido. Então, para mim, esses dois fatores foram assim primordiais para se chegar até aqui. Tem algum outro soft skills? Olha, eu não gosto muito de clichês, tá? Mas assim, eu tenho já, enfim, como origem, né? Como selo de origem, é gostar de gente. Eu tenho até discutido um pouco com a Irene sobre isso, né? Acho que está acontecendo um fenômeno agora, talvez pós-pandemia, que é um pouco a humanização das empresas, no sentido de que o humano tem mais valor do que se pensava, né, em termos de grupo e também em termos individuais. Então, eu também sempre carreguei essa convicção. Eu gosto de gente, tanto que eu sou o mais indisciplinado em fazer home office, né? A gente tem um sistema híbrido na empresa. Eu sou mais porque eu gosto de estar com gente, com pessoas, gosto de discutir os temas de maneira pessoal, personalizada, mas eu acho que também essa minha característica foi gostar de gente. Eu gosto muito de gente. É clichê, eu sei, mas não tem outra maneira de Não, escrever tudo isso. a característica, está tudo certo, né? Cris, Eu acho que características que ajudam, né, e que me ajudam para continuar, né, no C-Level aqui, é curiosidade constante. Então, eu estou muito e sou muito aberta ao aprendizado. E isso eu acho que é uma característica do profissional atual, até porque a gente tem que estar ciente de que cada vez mais a gente sabe menos, né? E a gente tem que estar preocupado com a nossa obsolescência também, né? Então, o que era verdade há alguns anos atrás, hoje não necessariamente é, e você tem que estar aberto a aprender o que está hoje, né? O que existe hoje. Então, você nunca está parado. E, de fato, eu acho que eu sou uma profissional que eu nunca estou parada. Eu sou muito curiosa, eu gosto de aprender, gosto de me desafiar, né, nesse sentido. Eu acho que outra coisa que me ajuda é o meu pragmatismo e a capacidade de ter visão sistêmica.
Então, você, muitas vezes, é um bom profissional numa única especialidade, né? Mas, para você chegar ao topo, eu acredito que você tenha que ter, sim, uma visão mais lateral da coisa, né? Até porque você, em qualquer especialidade, seja ela RH, finanças, né? Você não é um corpo único dentro de uma organização. Você tem que caminhar junto com toda a organização. Então, ter essa consciência de visão sistêmica, ela é absolutamente fundamental na minha visão, em qualquer que se leva. E o terceiro ponto, ele não é de soft skill, eu acho que é um pouco de como eu tratei a minha carreira. Acho que no início da carreira eu topei muita coisa, até para ganhar musculatura e bagagem. Mas na metade aí desses meus 23, 24 anos, eu já comecei a fazer movimentações mais conscientes, né? Para efetivamente ver, nossa, se eu fizer essa movimentação dessa posição para essa posição, o que eu vou estar agregando aqui na minha bagagem, né? O que eu vou estar aprendendo? Será que faz mais sentido ir para essa ou ir para aquela? Né? Então, ter mais consciência e ter esse protagonismo, para mim, é fundamental. E foi fundamental para mim, porque eu disse vários nãos em coisas que talvez, se eu tivesse dito sim, eu não teria chegado aonde eu cheguei, simplesmente não por falta, às vezes, de capacidade, mas oportunidade mesmo, porque vai modelando até a bagagem que você tem sobre o assunto. Então, eu acho que isso me ajudou. E outra assim, eu tive algumas experiências internacionais, e isso foi muito importante para mim também, Irene. A gente fala muito de diversidade, né? Coloca isso o tempo todo sob perspectiva, mas quando você está num ambiente que é diferente, que você não tem a menor noção de como se opera naquela cultura, né? De quais são os códigos daquela cultura, nossa, aí que você vê que, caramba, você tem um montão de coisa que você é um incompetente, inconsciente, né? Que você não sabe que não sabe, e está tudo bem, e tem que estar aberto ao aprendizado. Então, eu acho que isso ajuda também quando você está completamente fora da sua zona de conforto, sabe? E as experiências internacionais, para mim, são um pouco disso. Ótimo. Voltando nesse ponto, né, das experiências internacionais, nós temos hoje um mercado que a gente não sabe como é que ele vai ficar, né? E daqui a 5 anos eu imagino que esteja tudo muito diferente do que a gente conhece hoje, né? Então, porque tudo está mudando realmente muito rapidamente. E aí vem das experiências internacionais e do que as pessoas têm que se preocupar hoje para poder ter uma carreira dentro desse mundo que é volátil e que é incerto e que a gente não sabe qual será o futuro dele. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês sobre se a carreira internacional, o que as pessoas precisam se preocupar hoje para que elas possam ter... eu não chamo nem mais de empregabilidade, eu chamo de trabalhabilidade, né? Então, eu queria ouvir um pouco de vocês sobre esse tema. Bom, Irene, assim, eu acho que, primeiro, existe um conceito comum quando se fala em carreira internacional de pensar logo em ser expatriado, né? Apesar de eu também já ter sido expatriado, mas eu posso dizer que, na minha experiência, a mais experiência rica do ponto de vista internacional foi justamente sentar numa empresa brasileira e se internacionalizar. Acho que esse é um primeiro ponto que a gente precisa pensar um pouco, porque às vezes eu faço algumas entrevistas, não, quero ter uma carreira internacional. Significa ter que trabalhar em algum lugar. E na minha experiência, inclusive trabalhando em multinacional, a gente vê que carreira internacional é um negócio muito legal,
mas pelo menos aonde eu passei, você não via muito desenvolvimento profissional, você via um desenvolvimento pessoal maior. Então, o que eu acho que, para quem está querendo ter uma carreira internacional, primeiro é definir isso, né? Eu acho que não necessariamente estar sentado fora do Brasil significa ter uma carreira internacional. O segundo ponto, que pelo menos para mim foi uma experiência, é ter talvez uma capacidade de entendimento muito rápido, né? Se, por exemplo, no meu caso, inclusive nós internacionalizei a Unipar, a Vilares e agora na série, ter uma capacidade de entendimento cultural bastante rápido aonde você vai atuar. Então, ter o conhecimento, ir lá, experimentar a cultura, entender, né? Se falar o idioma melhor ainda, mas ter essa capacidade de entender rapidamente a realidade local, porque às vezes muitos processos, né? Geralmente quando a gente está sentado no corporate e cria processos, principalmente de pessoas, às vezes não se aplica numa série de localidades, né? Eu me lembro que na Avery, quando eu trabalhei, eu fui responsável de implementação do sistema de performance, de avaliação de desempenho, que o subordinado tinha que avaliar o chefe em alguns atributos, né? Isso foi uma implantação global, mas na China não dava, porque culturalmente na China o subordinado não consegue avaliar, pelo menos naquela época não conseguia. E Então, não deve continuar conseguindo. Não deve. ter essa capacidade, né, de entender e adaptar processos, né, mantendo o guidance, né, da corporação, acho que também é outra característica muito importante para quem senta numa cadeira. Por isso que eu acho, né, que, de novo, assim, a Cristiane falou da capacidade de aprender, eu estou tendo que ter a capacidade de desaprender aquilo que eu já aprendi durante muito tempo, né? Justamente para poder se adaptar, e não é só a culturas diferentes, é situações diferentes, né? A momentos diferentes. Então, eu acho que, respondendo sua pergunta, para mim, pelo menos na minha experiência, foi essa, uma capacidade de rapidamente entender a realidade local. Eu também fui expatriado numa situação extremamente adversa, minha filha tinha acabado de nascer, então fui sozinho para Filadélfia no inverno, né? Então, não foi, do ponto de vista pessoal, não foi uma experiência boa, mas do ponto de vista profissional, bastante interessante de entender o outro lado. Mas, para mim, é isso, é você ter essa capacidade de entendimento muito rápido do que acontece. Eu, como eu sou um viajante convicto, né, quando eu viajo, faço questão de não querer comer a comida de origem, sempre a comida do destino, tentar experimentar a cultura ao máximo. Acho que essa é uma característica importante, não só de um viajante, mas de quem pretende ter aí o chamado carreira internacional, como vocês falam. Cris. Sobre o tema da trabalhabilidade, como é que você falou? Trabalhabilidade. Trabalhabilidade, nossa, gostei, ao invés do empregabilidade, acho que é por aí mesmo. Um ponto que eu acho que é o cerne da questão, independente de carreira internacional ou não, é você estar muito conectado com as tendências, né? E você efetivamente fazer uma avaliação de se você está avançando nos skills e na velocidade, né, que o mundo está comprando esses skills, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, um profissional de tecnologia, vamos dar aqui o exemplo de tecnologia, né? Profissional de tecnologia há 10 anos atrás, ele provavelmente não tinha muito conhecimento de inteligência artificial, né? Hoje em dia, provavelmente, ele tem que ter um conhecimento muito maior dessa skill, né? E provavelmente daqui a 10 anos vai ser maior ainda. Então, se o profissional ele não tiver absolutamente aberto à aprendizagem, o que ele conhece hoje, em um prazo muito curto de tempo, já não vale mais nada, né? Tem até uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial
diz que o conhecimento atualmente ele é válido por 5 anos. Essa é a nossa obsolescência média do conhecimento. O que é uma loucura, né? O que é uma loucura. Então, eu acho que o tema da empregabilidade, ou nem sei falar, trabalhabilidade. Obrigada. Trabalhabilidade passa muito por aí, por você ser protagonista da sua própria obsolescência, né? Independente da área que você está. Eu trouxe a área de tecnologia porque é mais latente, palpável, né? Palpável, exatamente. Então, se eu penso até em como eu fazia o trabalho, independente do contexto da empresa que eu estou, mas como eu fazia o trabalho há 5 anos atrás, e eventualmente até no mesmo cargo que eu estou, né, ou cargos parecidos, e como eu faço o trabalho hoje, meu Deus, mudou muito, mas muito. Então, quantas coisas e quantas skills eu não tive que aprender, e todos nós, né? Tivemos que aprender para continuarmos aí sendo relevantes no ambiente de trabalho. Então, eu acho que passa muito por aí. Então, por exemplo, o GPT, né, que é a coqueluche do momento. A coqueluche do momento, né? Então, claro que eu já entrei lá, eu já fiz 1000 perguntas, eu já experimentei, Também. Não, né? Assim, quem não fez, eu recomendo, porque é isso. Vamos lá, vamos ver o que estão vendo, o que estão falando, se dá para usar, se não dá para usar. Então, eu vejo por aí. A experiência internacional, o que ela me trouxe, mas eu acho que também é uma outra realidade, pessoal, porque a experiência internacional hoje vai ser cada vez mais limitada, porque os muros, né, foram quebrados, eu acho, né? Aquela coisa de você ter que ir para um lugar para poder ser um profissional, né? Global, né? Ou da América Latina, e você ter que viajar para aquele lugar para sentar na cadeira, já não é mais a realidade, né? Hoje em dia, os muros já foram quebrados e é muito bom que isso aconteça. Mas eu comentei justamente porque te dá um desconforto, e tudo que te leva à zona de desconforto leva ao aprendizado. É isso mesmo. As designações internacionais, elas não só estão diminuindo, como também estão diminuindo os recursos que antes se davam para a pessoa poder se movimentar. Hoje, tem muita organização fazendo a pessoa se desligar e entrar no país como um empregado normal. Não tem mais aqueles pacotes, né, de expatriação. Então, assim, tudo vai mudar mesmo. E aí eu vejo que, como a gente está no mundo, como vocês falaram, um mundo de constante mudança, e vocês tocaram no aprender, no desaprender, Rafu falou no desaprender, esta adaptabilidade, né, de você poder se realmente conseguir navegar dentro de novos cenários rapidamente, eu acho que vai ser uma das condições para você ter sucesso. E essa adaptabilidade, você pode conseguir indo para um país, mas você pode conseguir mudando de casa, mudando de trabalho, mudando de função dentro da organização, mudando de estado, não precisa mudar dentro do país. Nós todos cariocas, eu e você, né? Estamos aqui em São Paulo, morando em São Paulo. Fizemos uma mudança, tivemos que nos adaptar a São Paulo, né? Então, isso, eu complementando, eu acho que essa vai ser uma característica que vai fazer com que as pessoas tenham uma carreira de maior sucesso, e o sucesso aqui eu quero dizer também porque o sucesso é uma aderência interna sua, né? É de você estar feliz com aquilo que você faz, isso é que é sucesso, né? Muito bem, gente, mas não sou eu que tenho que falar, são vocês. Então, eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Que fato, assim, vocês podem contar inusitado na carreira de vocês, que tem ou alguma coisa que realmente vocês se lembram com carinho ou até com tristeza na carreira de vocês?
Bom, eu posso começar que talvez o mais inusitado para mim é o mais recente, né? Porque depois de toda a minha carreira, ao entrar na Selling, eu me lembro que o CEO foi a primeira pessoa a contratar, ele contratou outras pessoas e me contratou justamente com a missão de nós temos que montar uma empresa, Rafa. E eu me lembro, legal, puxa, que desafio interessante. E aí eu perguntei, tá bom, e o computador? Não temos computador. Ok, mas... Aí ele falou, outra coisa, não fique doente, porque nós não temos plano de saúde. Vai ser uma das suas primeiras tarefas ter que implementar um plano de saúde. Então, naquele momento, para mim, o mais inusitado, eu falei, poxa, depois de quase 30 anos de carreira, um alto executivo de RH, e ter que trabalhar com o meu e-mail pessoal, inclusive negociar com o Bradesco com o meu e-mail pessoal, ainda bem que o pessoal me conhecia, porque eu pensava que eu era um golpista, né? joão@rafu.net, negociando a pólice de seguro com o Bradesco. Então, eu acho, Irene, assim, a questão do inusitado, talvez para mim, nesse momento, foi justamente fazer um exercício de ressignificar um pouco a carreira e a importância daquilo que eu dei no passado, a status, títulos, não ter nenhum valor, e sim o prazer de estar fazendo algo que te faça sentido. Então, naquele momento, ter que ajudar a formar uma organização, um projeto pioneiro no país, uma nova indústria, uma quebra de monopólio de 70 anos, que, do ponto de vista histórico, eu brinco que a gente ainda vai ter que escrever essa história, aquilo sim fazia sentido para mim, não mais os status ou símbolos do passado. Então, para mim, o que parecia ser inusitado, eu falei, puxa, vou ter que negociar a pólice de seguro, faz uns 20 anos que eu não faço isso. Então, também ter essa capacidade de reaprender a nova realidade, nos novos, enfim, processos que antes eu não tinha o detalhe, e ter que eu costumo dizer, eu brincava que eu acordava vice-presidente de RH e ia dormir analista de benefícios, né? Nessa fase da companhia. Então, o inusitado para mim, na verdade, foi isso, ter a possibilidade de fazer coisas tão básicas, tão operacionais que eu faria no início da minha carreira, mas fazer de uma maneira prazerosa, porque encontrava um sentido naquilo, né? Então, só para você ter uma ideia, eu fui o 7º funcionário, hoje nós somos em 1.500 pessoas num período de 12 meses. Então, e vendo isso, eu acho que para mim, o inusitado está justamente aí, ter que sair de como a Cristiane muito bem fala, né, da área de conforto, de algo tudo muito bem estabelecido, né, para ter que reaprender coisas que ficaram lá no passado, né? Então, eu coloco isso como um exercício inusitado, né, pelo menos na minha experiência, e também muito engraçado, né? Até o 100º funcionário, eu conhecia todos, que eu tinha que entrevistar todos que entravam na companhia. Aí já começou... Hoje eu já encontro pessoas no corredor eu não conheço e fico angustiado com isso também. Então, está aí algo inusitado e recente para mim. Obrigada, Rafu. Cris. Muito boa a sua fala, Rafa, adorei. Uhum. Eu tive alguns momentos inusitados também, de grande aprendizagem, mas vou trazer um aqui. Eu mapeei, né, na IBM que eu queria, porque queria chegar numa posição X, né? E, Irene, eu fiz de tudo por essa posição, né? As entrevistas, as discussões de talento, sei que rolou, tudo rolou, né? E estava muito certo de que eu ia assumir essa posição. Só que a pessoa que estava na posição para eu assumir não saía da posição. Eu só assumiria quando a pessoa se movimentasse para alguma outra coisa, né? E não assumia, e não assumia, e não mudava, e não mudava, e não mudava, até que eu fiquei grávida, né? Fiquei grávida, entrei de licença maternidade, e aí no primeiro mês da minha licença maternidade, aí me liga o presidente da IBM falando, Cris, a posição que você tanto queria, se preparou,
foi aprovada, aquela coisa toda, ficou livre, mas eis que você está de licença maternidade. E não, é uma posição muito importante, não dá para esperar pelos 6 meses que você vai ficar fora. Eu vou ter que colocar outra pessoa. E, enfim, infelizmente não vai ser você dessa vez. Aí, Irene, eu falei, meu Deus, mas eu me preparei, era eu, já estava tudo certo, aquela coisa toda do planejado, sabe? Aquela coisa estava planejada. E eu falei sobre isso antes, né? Que eu planejo os movimentos e tal. E aí foi muito interessante, porque a partir dessa não movimentação, né, e desse tempo de licença maternidade, eu tive a oportunidade de entrar justamente para recursos humanos, né? E olha que maravilhoso, foi aí que efetivamente eu me encontrei. Hoje, se você me perguntar, você quer voltar para a área de operações, para a área de finanças e tal, eu falo, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Então, às vezes, olha, um grande viés na sua carreira, né, ou uma grande coisa que aconteça, que saia do planejado, que você quer tanto, que você programou, que você se preparou, que você foi lá, alinhou tudo, aquela coisa toda, não dá certo, pode te abrir uma porta que vai te dar uma possibilidade melhor ainda, né? E foi o que aconteceu, foi exatamente o que aconteceu, que aí eu recebi, sim, um convite para vir para a área de recursos humanos, sem a promoção que eu levaria e tal, mas eu falei, pode ser uma oportunidade para eu aprender uma coisa nova, vamos lá, deixa eu tentar. E acabei me apaixonando, né, por tudo isso. Então, eu acho que esse é o meu grande viés, meu grande aprendizado. Tem outros, né, claro, mas às vezes o que não dá certo, no final pode dar muito certo. Isso é verdade. Na verdade, a gente tem que ter confiança na vida, né? E olhar as coisas de uma outra forma, né? E não ficar só pelo negativo e olhar o positivo. Porque se a gente tem essa confiança, e o Newton Bonder conta no livro A Alma Imoral, né? Ele conta uma história do judeu que disseram para ele, você pode atravessar o Mar Morto porque você vai conseguir atravessar. E ele foi indo e a água não baixava. E ele ia, e ele ia, e ele ia. Até que quando a água chegou aqui, o mar se abriu, né? Então, a gente tem que ter eu diria, esta confiança na vida, né? E aqui, só para honrar minha querida amiga Sheila Fonseca, que está aqui. Sheila, muito prazer, que bom que você está aqui. E ela, então, só complementou o que vocês disseram anteriormente, né, que hoje que a gente tem que competir com uma série de informações que vêm de todas as fontes, e realmente isso é difícil, né, porque a gente fica sobrecarregada de informações, né, e saber selecionar é uma característica, né? Muito bom. Muito bem, Sheila, obrigada pelas suas ponderações aqui. Bom, agora uma pergunta capciosa que eu queria saber nas organizações de vocês. A gente hoje fala na Great Resignation, né, na grande, que as pessoas estão ressignificando as suas vidas. Vocês perceberam isso dentro das organizações de vocês? Eu sim. E eu Ótimo. ressignifiquei muito a minha também. Eu também. Então, é muito até do que o Rafu trouxe, né? Do que é importante para mim, agora, nesse momento, né? Então para mim, por exemplo, é importante ter uma filha de 12 anos. É importante para mim estar perto dela. Então, para mim, o trabalho remoto é super importante nessa época que eu estou agora. Para Adolescência mim, fogo. né? É super importante. Não gostaria de abrir mão disso. Para mim, tem um valor muito grande. Então, para mim, por exemplo, eu também tenho exatamente a mesma sensação do Rafu, que eu quero no final do dia, não importa muito o título, né? Quantas pessoas se reportam a mim,
Não é isso que você tem secretária, sala na janela, o estacionamento VIP, né? Todos esses símbolos de status e poder, para mim não importa, mas para mim o que importa é, caramba, eu cheguei no final do dia e foi bom, eu consegui realizar coisas que eu acredito, eu tive voz, eu consegui falar o que eu queria falar. Não necessariamente todo mundo tem que concordar comigo, não é isso, mas você tem o espaço, você tem a abertura, caramba, isso para mim já é muito, né? É bacana. O que eu estou construindo? Qual o legado que eu vou deixar? Que vidas eu impactei? E isso, no momento que eu estou, vale mais do que outras coisas, e tenho visto as pessoas ressignificarem muito o trabalho também, né? Falando de bem-estar, da quantidade de horas trabalhada, de poder estar mais próximo da família, de fazer aqueles trade-offs que fazem sentido para você. Então, sim, eu tenho visto e eu mesma tenho pensado. Isso não quer dizer que a gente trabalhe menos, quer dizer que a gente trabalha melhor e com mais satisfação. Bem, Irene, acho que eu sinceramente, eu não teria a pretensão, talvez, de tentar responder essa pergunta, mas talvez tentar a gente fazer uma reflexão e, ao mesmo tempo, uma crítica. Eu tenho uma percepção que eu acho que a gente ainda não entendeu de uma maneira geral, seja sociológica, psicológica, emocional, o efeito da pandemia. Eu percebo que as pessoas voltaram da pandemia, na verdade, eu acho que não é ressignificando o trabalho, mas sim ressignificando um pouco a vida. Porque, teoricamente, na pandemia, e eu vivi isso, né, enclausurado, assim, a gente poderia morrer, né? E aí, se eu morro agora, o que eu deixei de viver, o que eu deixei de fazer? Então, eu acho que a gente ainda vai ter que estudar muito esse efeito nas pessoas e principalmente nas organizações. Eu abro aqui um parênteses, eu fui num café semana passada aí de uma empresa de search que trouxe, enfim, uma americana experta em sucessão, carreira de sucessão de C-level e CEOs, na angústia de tentar encontrar uma fórmula secreta, né, para esse grande problema de sucessão. E, na verdade, o que ela trazia era mais perguntas do que respostas, né? Então, acho que a gente está... E aí vem a minha crítica, né? A minha reflexão é essa. Acho que a gente tem que pensar um pouco que algo mudou no mundo, assim, no jeito das pessoas pensarem o trabalho, a vida. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é que eu acho que as organizações não estão preparadas para, no mínimo, fazer essa reflexão. Então, eu vejo, por exemplo, às vezes, alguns gestores reclamando, mas, Rafu, fui entrevistar o candidato falou que só vem se tiver sistema híbrido, se for... Então, não é a questão de sistema híbrido ou não, é que ele experimentou algo, né, durante a pandemia que ele não quer mais abrir mão, quer estar mais tempo perto dos seus, né? Então, a crítica que eu faço é que eu acho que as empresas estão um pouco perdidas na hora de tentar entender o que está se passando. Então, eu vejo sim, e aí no nosso caso esse problema foi menos, porque as pessoas vieram muito atraídas pelo projeto, né? De ser algo inédito, enfim, pioneiro. As pessoas vieram muito nessa pegada, mas conversando com vários amigos, né, da área de recursos humanos, eu acho que as empresas estão um pouco perdidas. Então, eu diria para você, sim, está sendo feita uma ressignificação, mas acho que não é da empresa por si só, mas está sendo pessoas estão ressignificando as coisas nas cabeças. Isso está se refletindo no trabalho, está se refletindo nas empresas. Então, o que eu tenho tentado, de alguma maneira, sensibilizar a organização é justamente isso. A gente tem que pensar e tem que refletir um pouco. Mas é o efeito geracional. Gente, não é o efeito só geracional.
tem pessoas já da nossa geração, da minha, não querendo pagar o preço de algumas coisas que a gente estava disposto a pagar antes da pandemia. Então, fica aqui, talvez, em vez da resposta, um convite a gente refletir um pouco isso. Acho que as organizações estão muito mal preparadas de tentar entender esse fenômeno, porque, de fato, é um fenômeno, e é mundial, tá? Eu converso com pessoas, a gente está abrindo uma operação em Houston, é o mesmo problema em Houston, conversei com pessoas de outros estados americanos, é o mesmo problema. Teve a grande conflito lá com o dono lá da Tesla, que quis todo mundo no escritório, 30% pediram demissão, enfim. Então, para mim, é um fenômeno sociológico global que a gente precisa rapidamente começar a pensar a organização dentro de um pouco desse viés. As pessoas, não que elas mudaram, elas não querem mais pagar alguns preços. Elas não querem se submeter a algumas situações que antes pareciam ser normal, hoje não é mais. Tá? Então, desculpa não responder sua pergunta, mas eu faço Não, essa mas pergunta todos os tá dias, perfeito. É isso mas fica mesmo. aqui o convite à reflexão, porque O realmente... trabalho é uma parte da vida, né? Então, Exatamente. ele é uma parte. Muito bem, gente, infelizmente nós estamos aqui chegando ao final. Passa rápido, né? Quando a gente vê, já passou. Esses últimos minutos, então, eu deixo para que vocês se despeçam. Se quiser deixar algum conselho para as pessoas, tudo bem. Mas passo a palavra agora para vocês, só para se despedir. Obrigada, pessoal. Eu queria dar boa noite a todos, agradecer por terem a paciência aqui de nos ouvir. E estou aqui nas redes, uso muito o LinkedIn, se quiserem também bater um papo, conversar, estou sempre à disposição. Obrigada, Irene, pelo convite e Rafu pelos aprendizados. Obrigada. Isso, Cristiane. Bom, estamos aprendendo aqui. Bom, eu queria agradecer a Irene e toda a LHH aí pelo convite, desejar uma boa noite, tá? Principalmente a Cristiane, aqui foi a minha parceira aqui na reflexão. Mas você falou em conselho, Irene, eu costumo, você sabe essa frase minha, eu não serviria para ser coaching, porque eu só dou conselho daquilo que eu vivi, não do que eu não vivi. Eu acho que eu já tive nesse lado, né, de transição de carreira, acho que o mais importante nesse momento é justamente estar aberto a coisas, inclusive inusitadas, como eu estive aceitando esse projeto. Esse é um momento que eu também passei, eu passei 2 vezes por uma transição de carreira, e essa última que eu tive é de ter a tranquilidade de escolher algo que faça sentido na sua vida. Não só na sua vida profissional, mas principalmente na sua vida pessoal. Então, quando você trabalha em algo que não tem a ver com aquilo que você pensa, com aquilo que você acredita, com as suas crenças, realmente é uma tortura. Eu não quero mais isso para a minha vida. Então, hoje eu vou, como a Cristiane falou, já falei muitos nãos, eu acho que a medida do sucesso, né, e nesse sentido acho que a Cristiane tem bastante, é ter a possibilidade de falar não. Acho que essa é a medida do sucesso de um profissional, de um executivo, independentemente da empresa e da posição. Então, fica aqui a minha mensagem, porque eu vivi isso. Então, testemunho ocular da história, como dizia o repórter Esso. Obrigada. Obrigada, Cris. Obrigada, Rafu. Eu quero agradecer a todos. Vi que o Marcelo Grimaldi, o Tony se manifestaram. Quero agradecer a presença de todos que aqui estiveram. Essa gravação nós vamos botar ela disponível. Tatiana já disse qual é o link. Eu queria deixar uma mensagem final de coragem, né? A gente tem que ter coragem para entender o que a gente quer e ir em busca do que a gente quer. Porque é só dessa maneira, nesse mundo tão complexo, que a gente vai poder encontrar o tão famoso, vou botar entre aspas, sucesso.
Uma ótima noite para todos, espero revê-los em breve. Foi um prazer imenso estar com vocês. Muito obrigada, Cris, mais uma vez, e Rafu. E até a próxima. Tchau. Tchau.